Olá amigos, sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou Natália Ferreira, da Harrison Investimentos, e hoje nós vamos conversar sobre os dois ativos mais negociados na Bolsa de Valores em operações de day trade, que são os contratos de dólar e de índice. Falaremos sobre a relação que existe entre eles, e eles são os ativos mais negociados porque eles respeitam muito bem as estratégias, tem grande volume de negociação nesses dois contratos, e você pode negociar em mini contratos, que é a possibilidade de não necessitar de todo o capital para começar a operar. Então, essa questão da alavancagem facilita muito o acesso dos traders e por isso eles optam por esses dois ativos de índice e dólar. E acho que você já deve ter percebido que eles caminham em direções contrárias, eles se movimentam em sentidos contrários. Se você já opera, provavelmente você opera um desses dois, ou se você está estudando para começar a operar, é bem provável que você escolha um desses dois para operar. E eles seguem sim esses sentidos contrários no decorrer do dia, e é como isso acontece e por que isso acontece que a gente vai analisar nessa aula. Então, já que a gente vai analisar o preço e comparar o preço de um com o preço do outro, é necessário que a gente entenda como esse preço é formado. E ele é formado dessa maneira devido à lei da oferta e da procura. É esse interesse pela compra ou pela venda que faz o preço se movimentar. Assim como no mercado físico mesmo, em qualquer comércio. No mercado financeiro, tanto no mercado de ações quanto no mercado futuro, que é o caso do índice e do dólar, o preço é formado da mesma maneira. Então, se você tem muito interesse por determinado produto e ele está escasso no mercado, ou seja, se a procura é alta e a demanda é baixa, isso faz o preço subir, a tendência é essa. E o contrário, se tem muita demanda desse produto, se ele está sendo ofertado com grande quantidade e a procura não é tão alta, você vai ter uma queda nesse valor. Então, é a mesma coisa que acontece no dólar e no índice. É devido a essa lei da oferta e da procura que o preço se movimenta. Então, vamos observar aqui na tela. Esse é o gráfico do índice, com candles diários, e ele te mostra como o preço está se movimentando. O que seria o gráfico do índice? O que ele mostra pra gente? Ele indica a valorização ou a desvalorização das principais empresas brasileiras, né? Então, o nosso índice Bovespa é formado pelas principais empresas brasileiras e conforme essas ações dessas empresas são negociadas, o índice sobe ou desce. Aqui seria o gráfico do dólar. Ele mostra a desvalorização, a valorização da moeda americana frente à nossa moeda, que é o real. Você pode ver que ele é cotado aqui, ó, a referência é em relação a $1.000. Por isso que ele fica nesse valor de R$4.094. Significa que $1.000 nesse momento está com essa cotação aqui. Então, os gráficos mostram para a gente o rastro que esse preço deixa de acordo com o interesse pela compra ou pela venda. Então, diante dessa movimentação do preço, a gente vai analisar agora uma situação que é o que acontece no nosso índice em relação ao dólar. O dólar tem grande influência no índice, isso é claro, porque grande parte das negociações do nosso índice brasileiro é feito por meio de grandes empresas americanas. Então tem muito capital americano vindo para o Brasil para ser investido em ações de empresas brasileiras que compõem o nosso índice Bovespa. Vamos dar como exemplo, aqui na nossa representação, um investidor americano que tem interesse em comprar ações das empresas que compõem o índice. Ele, por algum motivo, acredita na valorização dessas empresas ou o preço está acessível para ele naquele momento e ele tem interesse pela compra das ações das empresas que compõem o índice. Isso vai fazer com que o índice Bovespa tenha uma alta, porque está tendo grande interesse pela compra dessas ações. Por outro lado, quando ele faz o câmbio, faz a troca da moeda dele, que é o dólar, para a moeda real, o dólar vai se tornar mais acessível no nosso país. Tendo essa grande circulação de dólar aqui, o preço do dólar vai cair. É a lei da oferta e da procura. A gente vai ter muita demanda do dólar e, por outro lado, muita procura pelo índice. Então, isso vai fazer com que o valor que estava em dólar seja convertido para reais e investido na nossa bolsa, que é a B3. Com isso, teremos uma queda do dólar e uma alta do índice Bovespa. Mas o contrário também pode acontecer. Imagina que os investidores americanos tenham interesse pela venda, já que as ações atingiram um preço onde eles têm interesse por realizarem os seus lucros. Então eles vão aproveitar esse momento de alto valor do preço ali naquele momento para venderem aquelas ações. Isso vai gerar uma queda do nosso índice Bovespa, porque a movimentação grande na venda faz com que a tendência seja de baixa.
Consequentemente, eles vão arrecadar esse capital, que está em reais, e vão converter novamente para dólar. E quando eles fazem isso, essa movimentação, o dólar fica com pouca circulação aqui no nosso mercado. Se o dólar se torna escasso aqui no nosso mercado, o preço dele vai subir. Então teríamos, nesse caso, uma queda do IBOV, já que as ações foram grandemente negociadas na venda, e uma alta da moeda dólar, porque ela está se tornando escassa aqui no nosso mercado. Então, em casos de crise, por exemplo, o que acontece é isso, da alta do dólar, porque nesses períodos é interessante que você tenha um poder de compra muito rápido, muito efetivo. Então, muita gente procura essa moeda, que é o dólar, que é uma moeda muito forte, de grande circulação no mercado internacional, para se protegerem também. Logo nesses períodos, você tem também uma valorização do dólar devido a esses fatores. Então, geralmente, o que ocorre é esse movimento inverso, né? Esse comportamento em sentidos contrários do índice do dólar devido a esses fatores. E quanto mais estrangeiros investindo nas nossas empresas brasileiras, maior será a valorização da nossa moeda, o real, frente à moeda dólar. Então, nós vamos observar agora aqui no gráfico o comportamento do índice, né? Como ele se comportou nos 2 últimos anos. Eu peguei aqui de 2018 para cá, para a gente ver como ele se comportou nesse período. A gente pode observar que teve aqui uma pequena queda, depois uma queda bem mais acentuada aqui nesse trecho. Depois ele retomou para um movimento de alta aqui, mais forte. E é importante a gente analisar esse movimento para a gente conseguir comparar com o que aconteceu com o dólar. Aqui no slide seguinte, você vai ver que o dólar teve já uma alta bem forte, depois deu uma corrigida, voltou a subir e seguiu com o movimento aqui. Eu peguei esses 2 gráficos do mesmo período, ó, de 2018 para cá também, e coloquei um sobre o outro. Pode observar aqui, ó, que está o índice e o dólar, um sobre o outro, e você consegue ver que eles de fato se movimentam em sentidos contrários. Lembra daquela pequena queda do índice no início, depois um movimento de queda mais forte, e aquele movimento inicial já forte de alta aqui no dólar. E é bem claro que enquanto um desce aqui, o outro sobe. Ou então, enquanto um sobe aqui, o outro cai. Aqui eles dão uma embolada, mas é bem nítido esse movimento contrário desses 2 ativos. E isso ocorre por esses motivos que nós já conversamos, mas é importante a gente deixar claro que isso não é uma regra. É um comportamento bem frequente, mas você não pode usar isso como uma estratégia, como a sua tomada de decisão. É importante você analisar, e a dica é, se você está observando um movimento de queda, por exemplo, no dólar, é bem provável que o índice tenha um movimento de alta. Isso te ajuda a entender o cenário, entender o contexto. Então a dica é essa, não usar isso como uma estratégia, e sim como um melhor entendimento de um cenário. Diante disso, eu sugiro que vocês abram as plataformas, deem uma olhada no gráfico, coloquem um tempo gráfico grande para você ter uma visão mais ampla, e tentem observar esse movimento do dólar frente ao índice, porque, como a gente falou, não é uma regra, mas é um comportamento muito frequente. Então é fácil de observar, com certeza você vai conseguir identificar esse desenvolvimento, esse comportamento contrário do dólar em relação ao índice. Então espero que tenha ficado clara essa aula, que você tenha facilidade agora de entender o porquê desse movimento, que você use isso a seu favor, que você entenda o contexto desse cenário para que isso te ajude nos seus trades. Então, bons estudos e vamos para cima!